I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Oi, gente, tudo bom? Vamos voltar para as aulas do CJ, né? Sei que vocês estão com saudade da gente. A gente também está com muita saudade de vocês. E esse curso de hoje vai dar continuidade ao curso de administração. Mas a gente está na aula 4, que vai falar sobre as teorias administrativas. Esse estudo das teorias administrativas iniciou lá no século XIX, em 1850. Se vocês forem ver aqui pelo slide, então ela foi dividida em 5 fases. A primeira fase, ênfase nas tarefas. A segunda, ênfase na estrutura organizacional. A terceira, ênfase nas pessoas. Quarta, ênfase na tecnologia. E quinta, ênfase no ambiente administrativo. Então, na primeira fase, que é a fase das tarefas, né? ênfase nas atividades das tarefas, quem foi que fez esse estudo? Então, aconteceu um estudo científico pelo Taylor, que se baseava em 4 princípios. Qual é o primeiro princípio? O planejamento. Essa parte do planejamento, a gente vai estar falando sobre a estrutura que vai ser feita para você chegar num objetivo. Então, essa parte do planejamento, ele trouxe como se fosse bem importante. Próxima, que é o princípio do preparo. O princípio do preparo fala da mão de obra. Quando a gente fala de mão de obra, a gente está falando das pessoas. Então, como as pessoas elas estão sendo treinadas para poder executar aquela função. O terceiro princípio é o do controle. Então, quando a gente fala de controle, né, a gente está falando da gente se certificar que está sendo realizado o trabalho da maneira correta. E o princípio da execução é colocar a mão na massa, né? É realmente você fazer o que pediram que você fizesse dentro do ambiente de trabalho. Então, é igual um time de futebol. Vai ter o técnico, ele vai ter a função dele. Vai ter o zagueiro, o atacante, o goleiro. Então, o goleiro ele nunca vai poder fazer a função do atacante. A função dele é ficar no gol. Então, a maneira como ele vai executar, ele tem que se preocupar como ele vai executar esse serviço. A segunda fase, ênfase na estrutura organizacional. Quando a gente está falando dessa estrutura, a gente está falando do ambiente, das coisas que são necessárias para você criar aquele ambiente de trabalho. Então, são os materiais, está falando também da parte das mesas, cadeiras. Então, essa estrutura física dentro da empresa. E qual é a eficiência que ela traz para o ambiente de trabalho. Então, dependendo do que você vai trabalhar, você tem que organizar aquele espaço de acordo com o que você vai trabalhar. Se é uma fábrica, então eu vou comprar máquinas. Se eu vou trabalhar com artesanato, então eu vou procurar trazer as ferramentas necessárias. Tudo bem? E dentro dessa abordagem de organização, né, existem teorias, né, e estudos científicos de sociólogos que eles trouxeram para poder explicar, né, como seria essa organização. Então, nós temos a teoria clássica do Fayol, a teoria da burocracia do Weber e a teoria da estruturalista. Então, vamos pela primeira, a teoria clássica do Fayol. Então, o Fayol, ele acreditava que a empresa ela era dividida em funções básicas. Qual era a primeira função? A de técnicas, segunda função, comerciais, terceira, de financeiras, quarta, de seguranças, quinta, contábeis e, por último, as administrativas. Já para a burocracia do Weber, ele fala que essa parte ela tem que se preocupar com as técnicas, né, com as características que você vai fazer o seu trabalho. Então, essa parte burocrática significa o tipo de organização e racionalidade ou eficiência que vai trazer o serviço. Então, por exemplo, se eu preciso fazer uma prestação de serviço, então eu tenho que seguir certas leis para eu poder trabalhar com prestação de serviço. Se eu vou trabalhar com comércio, então eu tenho que me preocupar com essa burocracia da parte legislativa para eu poder trabalhar com essa parte do comércio, entenderam? Já a última, né, que é a de estrutura, a gente vai falar sobre as necessidades que a empresa precisa
para poder existir. O espaço, a parte de informação, o que ela precisa, né, de manter de rotina para ela poder existir, para a estrutura dela dar certo. Entenderam até aqui? Então tá bom, então a gente vai continuar. Lá na fase 3 tem a ênfase nas pessoas. Essa parte é meio importante porque trata do funcionário, da pessoa que está trabalhando. É essa importância de você tratar bem quem você trabalha, escolher bem quem vai trabalhar para você. E para isso existe uma escola, né, que eles falam que é a Escola de Relações Humanas, que se preocupa exatamente com isso. Então, existe a preocupação do ambiente, existe a preocupação da estrutura da empresa, quais são os materiais, mas acima de tudo, tem que se preocupar com as pessoas. Então, a maneira como a pessoa ela vai ser tratada dentro desse ambiente, quais são os treinamentos que ela vai receber. Então, essa parte das relações, né, a maneira como a pessoa vai ser tratada lá dentro, isso também é importante. E dentro dessa importância toda, né, que a gente está falando sobre o funcionário, né, o tratamento bem, vem a teoria comportamental. Então, a abordagem humanística é denominada teoria comportamental ou escola do comportamento organizacional. Nessa teoria, as empresas são visualizadas como sistemas de decisões. Então, a pessoa ela vai chegar, ela vai receber a função dela e, a partir da maneira como ela se comporta dentro da empresa, o funcionário, né, ou o chefe do funcionário, no caso, vai perceber se ela tem interesse no que ela está fazendo, se ela gosta realmente da maneira como é feito o serviço. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes, o chefe ele passa uma função para o funcionário e, quando ele está lá fazendo, ele se distrai muito quando ele está fazendo aquele serviço. Então, esse tipo de comportamento já mostra que a maneira como está sendo feita, ou ela não é interessante, ou o funcionário não se interessa pela atividade. A quarta fase é ênfase na tecnologia. Como assim? Tecnologia, acho que está bem mais fácil, né? Então, é quando a gente se preocupa com o tipo de equipamento, o tipo de sistema que está sendo implementado dentro da empresa. Então, os computadores, está falando do sistema, por exemplo, do Excel, o pacote do Office vai ser usado ali dentro, né? Se a gente falar de fábrica ou falar de outro sistema que não seja dentro do ambiente administrativo, assim, né, da empresa mesmo, por exemplo, se a gente está falando de futebol, supondo, desculpa, eu estou falando muito de futebol, mas acho que é mais fácil. Então, se eu estou falando de futebol, quais são as tecnologias que eu posso usar para melhorar o ambiente do jogador? Então, tem a parte da academia, tem a parte dos médicos também, né? Equipamento médico, de medir a pressão, cardiograma do jogador. Então, tudo isso é a parte tecnológica que vai melhorar o desempenho do funcionário. Então, dentro da empresa, eles usam sistemas integrados. E isso também faz com que o serviço ele seja mais rápido, mais dinâmico dentro de um ambiente. E a quinta fase é o ênfase no ambiente. Essa quinta fase, a gente está comentando, do que ela se trata? Se trata de tornar aquele ambiente mais acolhedor para o funcionário. Se eu trabalho num lugar que eu não me sinto bem lá dentro, eu não vou querer ficar. Então, essa parte do ambiente ela é muito importante. É igual dentro do CJ. Se o CJ ele não for interessante para vocês vão procurar em outro lugar as atividades. Por isso que a gente se importa muito com a opinião. Quando a gente pergunta para vocês uma coisa que poderia ser melhorada dentro do CJ, é isso que a gente está se preocupando, a gente está demonstrando isso para vocês, a nossa preocupação. E isso acontece dentro do ambiente corporativo. Então, quando trazem atividades, trazem uma sala recreativa, dia do shopping, ou alguma coisa assim para dentro da empresa, é para tornar um ambiente mais agradável para que o funcionário se sinta bem. Agora que passamos por tudo isso, vamos para a atividade. Qual é a atividade? A atividade vai funcionar assim. A gente
gente vai passar um cronograma para vocês. E dentro desse cronograma, a gente vai colocar o horário e as datas. Então, vocês vão escolher. Vão escolher, por exemplo, eu quero acordar 9 horas da manhã, então eu vou colocar lá no meu calendário, 9 horas da manhã eu vou acordar. Eu quero tomar café da manhã 10 horas, então eu vou colocar, tomarei café da manhã 10 horas, bem básico mesmo, desse jeito. Eu sei que parece besta, mas é assim que funciona, tá bom? E vocês vão fazer o cronograma da semana inteira de vocês. Depois que vocês fizerem isso, a gente vai marcar o dia e vocês vão devolver a atividade, tá bom? Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então dá aquela curtida e se inscreve no canal para vocês receberem todos os vídeos daqui pra frente, hein?